Hoje eu quero começar o vídeo com uma pergunta ousada. Será que existem alguns clássicos que são mais importantes do que outros? Eu sei que a literatura é subjetiva, cada leitor vai ter ali o seu ranking de livros favoritos, com os seus próprios motivos para ter esses livros no seu coração, mas na minha opinião, sim, existem alguns clássicos que a gente pode dizer que são mais importantes do que os outros, porque eles não narram apenas uma boa história, e sim marcam algo de diferente que aconteceu no mundo. Eles condensam uma transformação na forma como a literatura enxergava o ser humano. E, na minha opinião, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, é um desses clássicos mais importantes. Calma, assiste até o final do vídeo que eu vou te explicar o porquê dessa minha opinião. Caso você ainda não conheça Emma Bovary, permita-me apresentá-la. Emma era uma moça que vivia no campo, filha de um fazendeiro da Normandia, e que foi educada em convento e cresceu cercada de livros românticos. Então, ela lia todos os dias ali seus romances, que eram histórias onde a moça era salvada pelo herói, tinham histórias arrebatadoras, né, de grandes paixões avassaladoras, e era com isso que ela sonhava. Ela gostaria de viver dentro desse tipo de romance, desse livro romântico. Até que Emma se casa com um médico da província, Charles, e eles se mudam de cidade. A partir daí, Emma começa a acordar todo dia em uma cidade diferente, com um marido que ela vai percebendo que não é assim tão romântico, e que ela está cercada por uma rotina sem muita poesia. Ou seja, ela começa a contrastar a sua vida de casada com a vida nos romances, nos livros românticos. E é aí que ela começa a ficar desiludida. O conflito de Emma Bovary é o conflito que todos nós experienciamos, o choque entre a nossa realidade e o nosso sonho. E o que acontece com a nossa personagem Emma Bovary é que ela tenta fugir dessa desilusão na qual ela se encontra, se envolvendo em casos extraconjugais. É a partir da história dessa personagem icônica que a literatura muda de lente. Madame Bovary marca a morte simbólica de uma escola literária, o romantismo, e o nascimento de outra escola literária, o realismo. E é sobre essa virada que nós vamos falar nesse vídeo. O que foi o realismo, por que ele surgiu e como ele mudou para sempre a forma de contar histórias. Para entendermos essa virada, primeiro é importante lembrar que os movimentos literários não nascem de um dia para o outro. Eles são como respostas ou reações que surgem de acordo com as transformações que acontecem no mundo, porque a literatura vai acompanhando a história, a filosofia, a religião, a sociologia, a ciência. Então, a partir do momento em que a sociedade tem algum tipo de transformação, a literatura vai refletir isso. Além disso, os movimentos literários não funcionam como caixinhas fechadas, então muitas vezes não dá para a gente dizer esse livro marca exatamente o realismo ou o romantismo ou a virada entre os dois. Muitas vezes, livro pode ter elementos de mais de uma escola literária, tá bom? Durante a primeira metade do século XIX, especialmente ali entre 1800 e 1850, o romantismo era a grande força criativa. Então, o movimento literário do romantismo exalta a emoção, o individualismo, o sublime. O olhar romântico enxergava o mundo como um espelho da sua própria alma. Tudo era filtrado pela experiência pessoal e subjetiva. Nós já temos aqui no canal um vídeo onde a Thaís explica em profundidade sobre o movimento do romantismo e eu recomendo que você assista se quiser saber em detalhes sobre o que foi esse movimento. Mas, à medida que o século avançava, o cenário europeu mudou rapidamente. As cidades estavam crescendo, as fábricas se multiplicavam e as ideias de Darwin sobre a seleção natural e de Auguste Comte com o positivismo geraram uma nova confiança na razão e na lógica. E isso influenciou o movimento literário a adotar o método científico como a sua poética. E assim, aos poucos, foi surgindo esse movimento literário, o realismo, que preencheu o vazio que foi deixado pela religião e a mitologia, que eram tradicionalmente a forma de explicar a realidade até então, e surgiu então essa espécie de culto à metodologia científica. Nesse contexto, os artistas começaram a perceber que o mundo não se encaixava mais nas idealizações românticas.
a gente pode dizer que os escritores começaram a desconfiar que o mundo não era só movido pelo amor e pela paixão, mas também por dinheiro, hipocrisia, convenções sociais. E foi dessa desconfiança que surgiu o realismo como uma espécie de resposta ao romantismo. A gente pode dizer que, depois de décadas de uma literatura voltada para o sonho e o ideal, as pessoas se descobriram cansadas de enxergar o mundo através dessas lentes cor-de-rosa do romantismo e passaram a querer enxergar através de uma realidade mais objetiva, mais concreta, e que foi a partir daí então que surgiu esse novo movimento literário, que era como uma desintoxicação do olhar romântico e colocava o ser humano em seu contexto social, psicológico e científico como foco principal. Agora, para demonstrar exatamente como essa virada se deu na escrita, eu vou elencar alguns dos principais elementos da narrativa literária e explicar como que eles se transformaram, passando do romantismo para o realismo. O primeiro ponto é a descrição dos cenários. No romantismo, a linguagem tem a função de encantar o leitor. Então, a linguagem é elevada, musical, e a descrição dos cenários sempre parece refletir um sentimento profundo e sublime. Vamos pensar aqui no romantismo brasileiro. Em Iracema, José de Alencar descreve a terra e o mar dessa forma: verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba, verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente. O que nós podemos perceber aqui nessa descrição? Não há sujeira, pobreza, preocupação. O que há é algo sublime, uma líquida esmeralda. Olha que lindo, né? Então, o cenário funciona como uma moldura para esse sentimento elevado, sublime, idealizado. E como a descrição passa a acontecer no realismo? Primeiramente, a descrição nos livros realistas é super detalhista, porque a intenção é que o leitor, ao ler aquela história, se sinta imerso naquele ambiente. E também porque um dos objetivos desse movimento é comprovar que aquela história está ancorada na realidade verificável, ou seja, aquilo poderia estar acontecendo no mundo real, em uma cidade real, num bairro real. Além disso, ao contrário do que acontecia no romantismo, o olhar realista se recusa a embelezar os cenários. Então, enquanto um autor romântico poderia usar, por exemplo, figuras de linguagem para descrever e criar uma imagem bonita na mente de seu leitor, o autor realista se preocupa em descrever cheiros, medidas, desgastes, poeira. Enquanto o romantismo falava sobre mares de esmeralda, vejamos como Flaubert, no realismo, descrevia a vila de Yonville-l'Abbaye em Madame Bovary, que, como eu disse, é uma ótima obra para a gente exemplificar o realismo. Yonville-l'Abbaye é uma pequena vila situada numa encruzilhada, com ruas enlameadas, casas de tijolo cobertas de musgo e fachadas manchadas de umidade. No meio da praça, uma fonte seca. Ao lado, um pequeno jardim público cercado por uma grade enferrujada. Repara que a descrição não é bonita, ela é verificável. O autor realista usa o detalhe para ancorar aquele cenário na realidade, e aqui no caso em Madame Bovary, para preparar o leitor para a banalidade que vai desiludir a Emma Bovary. Outro grande nome que eu preciso mencionar é Honoré de Balzac. Considerado um dos precursores do realismo, ele foi um autor extremamente prolífico que criou a monumental Comédia Humana, que é um conjunto de aproximadamente 80 livros, cuja maior parte seria considerado literatura realista. Alguns exemplos seriam O Pai Goriot e Ilusões Perdidas, que são histórias que expõem dinâmicas de poder, a ascensão da burguesia e a importância do dinheiro, temas típicos do realismo. Balzac usava a descrição do ambiente como um diagnóstico social. Na abertura de O Pai Goriot, por exemplo, ele dá o endereço exato da pensão e em seguida ele descreve o cheiro da sala. Essa primeira peça exala um odor sem nome na língua e que se deveria chamar o odor de pensão. Tresanda a coisas fechadas, bolorentas, rançosas. Tem um cheiro que causa frio, parece úmido ao nariz, penetra nas vestes.
Tem o gosto de uma sala onde se jantou. Faz pensar em utensílios de louça, cozinha e hospital. Quando que uma descrição dessa existiria no romantismo, que buscava embelezar tudo? Nunca. E por que Balzac descrevia desse jeito? Porque o cheiro, a pobreza e a sujeira não serviam apenas como cenário nessa história. Elas serviam como um elemento narrativo mesmo. Elas explicavam como que a mesquinhez e a falta de ambição moviam os personagens. Então ali, essa descrição é um fator determinante, como se o cenário determinasse o comportamento dos personagens. O segundo ponto no qual podemos verificar uma transformação é no personagem principal. No romantismo, o herói da história seria alguém excepcional, alguém extraordinário, um poeta, um sonhador, ou até um rebelde. E um exemplo muito bom de um personagem principal desse movimento literário é o Werther, de Os Sofrimentos do Jovem Werther do Goethe. Ele é o retrato do herói romântico. Um jovem que sente tudo de forma intensa demais, se apaixona por uma mulher impossível e coloca o próprio amor em uma posição extremamente elevada e idealizada e inalcançável. O Werther não vive no mundo real, ele vive no mundo ideal que ele cria em sua imaginação. Mas, à medida que a literatura se aproxima do realismo, esse tipo de protagonista vai perdendo espaço, porque ele já não faz mais sentido naquela sociedade. Então, o foco se volta do herói idealizado para o homem comum. O protagonista no realismo pode ser um funcionário ambicioso, como Julian Sorel, de O Vermelho e Negro, pode ser um estudante pobre, como Raskolnikov, de O Crime e Castigo, ou até mesmo uma esposa entediada e infiel, como a Emma Bovary. E a Emma, em particular, encarna essa transição entre os movimentos, porque ela ainda carrega o sonho romântico, mas a realidade ao redor dela já não sustenta mais esse sonho. Essa obra é uma ótima forma da gente demonstrar por que quando falamos de realismo, a gente não está falando apenas de um estilo de escrita, e sim de uma nova forma de enxergar o mundo. A gente pode interpretar o destino trágico da Emma Bovary como uma metáfora da falência da própria estética romântica em fornecer um guia viável para a modernidade. Outro aspecto que nós podemos comparar para entender essa virada são as personagens femininas criadas por ambos os movimentos. No romantismo, a mulher era frequentemente retratada como uma musa, idealizada, como uma mulher anjo que a gente fala. Ela era bela, pura, ligada à natureza, muitas vezes, destinada a um amor absoluto e também muitas vezes ao sacrifício, a um final trágico, de mártir, que servia como que para purificar a história toda. Vou trazer novamente o exemplo de Iracema, de José de Alencar. Perceba como ela é descrita. A virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Ela é descrita como a personificação da natureza. Ela se apaixona, vive um amor impossível, se sacrifica e morre. Outro exemplo da representação da mulher no romantismo poderia ser Teresa, de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Ela repete essa ética do martírio. Se apaixona, seu amor é proibido ali pela honra familiar, ela fica enclausurada, definha e morre também, purificando a história. Ambas essas personagens femininas servem a um ideal moral ou nacional antes de servir a si próprias. Agora, vamos pensar em como a mulher é representada no realismo. Imediatamente me vem à mente as mulheres criadas por Machado de Assis, que é indiscutivelmente o marco inaugural do realismo no Brasil. Então eu poderia escolher aqui Capitu ou Virgília, mas decidi escolher uma personagem que pode passar despercebida, Marcela. Ela aparece ainda no início de Memórias Póstumas de Brás Cubas e em uma única frase o Machado já revela qual será o espírito todo da obra. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Percebe como essa frase é antirromântica? É uma visão que reduz o amor a um valor monetário, algo totalmente distante da visão que o romantismo tinha do amor romântico. A Marcela é o oposto da mulher idealizada no romantismo.
aquela que ama por pureza, morre por amor. Ao invés de uma musa perfeita, no realismo nós temos uma mulher de verdade, parece ser de verdade, que tem os próprios interesses, os próprios desejos e que vive em uma sociedade que mede tudo por dinheiro, inclusive o amor. Outro aspecto em que essa nova visão exigiu uma mudança foi a postura do escritor. No romantismo, o escritor era um criador visível. Ele molda aquele mundo da história e a gente consegue percebê-lo ali. Já no realismo, o escritor adota uma postura distante, de observador, quase como um analista da história. Essa postura foi canonizada por Gustave Flaubert, que articulou o ideal de impessoalidade. Ele dizia que o autor, em sua obra, deve ser como Deus no universo, presente em toda parte, mas não visível em nenhuma. Essa regra não é apenas uma diretriz estética, mas uma exigência metodológica, porque se o autor está presente em toda parte, então ele é onisciente, mas ele não é visível em nenhuma, ele força o leitor a se tornar um investigador. E para conseguir atingir isso, os autores realistas passaram a usar uma técnica literária específica, que a partir daí se tornou muito popular: o discurso indireto livre. E como que isso funciona então? O discurso indireto livre é um mecanismo linguístico que permite a um narrador onisciente aderir momentaneamente à perspectiva interna dos personagens. Ou seja, ele não precisa utilizar marcadores gramaticais explícitos, como por exemplo, ela pensou que... nananã. Ele disse que... nananã. A gente não precisa, com o discurso indireto livre, usar esse tipo de frase. E essa técnica resolve o dilema da impessoalidade. Porque se o narrador precisa ser invisível como um deus, mas ainda deseja acessar a psicologia profunda dos personagens, que é o foco do realismo, o discurso indireto livre é a solução. Ele permite que o narrador analise a consciência do personagem, mas sem que a voz do autor interrompa o fluxo narrativo. Um dos exemplos mais interessantes de como essa impessoalidade funciona na prática é o romance Pais e Filhos, do russo Ivan Turgenev. Esse livro foi publicado em 1862 e colocou em confronto duas gerações russas. De um lado, o pai, representante do velho liberalismo russo, e de outro lado, seu filho, Bazarov, um jovem médico que se definia como nihilista, ou seja, alguém que rejeita todas as tradições e valores morais. Eu quis colocar Pais e Filhos como uma obra realista exemplar, não só por causa desse tema, mas para ilustrar a postura do narrador nesse período. Turgenev não escolhe um lado. Ele não transforma o pai em um defensor de um passado ultrapassado e nem o filho em um herói, símbolo do progresso. Ele expõe ambas as ideologias, ambos os pontos de vista, com uma distância analítica e crítica. Ele expõe os defeitos e os valores, né, e as qualidades de ambos os lados. E essa neutralidade foi tão bem construída que na época em que o livro foi lançado, a sociedade russa não conseguiu entender qual era o ponto de vista do autor. Os nihilistas diziam que ele estava defendendo valores ultrapassados, enquanto os conservadores o acusavam de simpatizar com os nihilistas. Turgenev consegue criar, então, um romance que não oferece respostas, apenas expõe um conflito que existe. E essa incapacidade da sociedade em definir qual é o lado do autor é a prova de que a objetividade e a impessoalidade do realismo estavam funcionando. E essa é uma outra grande diferença entre esses movimentos. Enquanto o objetivo do romantismo é convencer, o realismo quer provocar uma reflexão. Ao longo de tudo isso, deu para perceber que o realismo não nasceu de uma simples mudança de gosto, mas de uma mudança de consciência. A literatura deixa de ser o espelho do que gostaríamos que o mundo fosse e passa a ser o espelho do que o mundo realmente é. E os escritores, a partir daí, passaram a criar personagens mais complexos, narrativas mais densas e um diálogo mais profundo com o leitor, que passou a conseguir fazer conexões com sua vida real. O realismo continua importante porque nos ensina a olhar para o mundo com atenção, sem exageros, sem filtros e tentar entender as pessoas como elas são e não como gostaríamos que fossem. Espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre esse movimento tão importante e como ele surgiu. E escreva aí nos comentários se você gostaria de ver a análise de outra escola literária. Aliás, aproveita e me conta se você também concorda que existem clássicos mais importantes do que os outros. Boa leitura e até o próximo vídeo!